Boa tarde. Leitura de hoje. Para ser feliz, psicografia Francisco Cândido Xavier, livro Caminho Espírita, Espírito Emmanuel. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Segundo Paulo, Gálatas 6, versículo 9. Confia em Deus. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detente no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarda o coração sem ressentimento. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que puderes, em favor dos outros, sem pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco, serve sempre. Espalha a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Obrigada. Excelente texto, que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, beneficência, que a nossa irmã Sueli Gomes vai nos apresentar. Obrigada. Boa tarde. Agora todos estão ouvindo. Hoje nós continuamos estudando o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita dê. E cuidando dos itens 11 a 16, que trata da beneficência. Aí eu fiquei pensando que estratégia eu teria que usar para falar de tantos itens, do 11 ao 16. E aí eu percebi que o item 11 ao 16 trata de psicografias, de palavras do bispo de Argel, Adolfo, de São Vicente de Paula, de Cáritas, são dois textos, de um espírito protetor que não se identificou e de João, que oferece a sua mensagem lá em Bordeaux. Tudo na mesma época. Perceberam que o ano de 1861 foi muito prolífero, né? Houve muita coisa, muito movimento da espiritualidade tentando trazer informações para esse grupo de pessoas que se dedicavam ao estudo do mundo espiritual e que, ao mesmo tempo, tomou a si a tarefa de incentivar os homens à prática da caridade. Então, eu fiquei pensando, ler as mensagens é ótimo, mas demanda muito tempo. Posso pensar as ideias mais importantes de cada uma dessas mensagens
e convidar a todos a abrirem o Evangelho lá no capítulo 13 e completar esses itens do 11 ao 16. Vale a pena. Eu tentei reduzir. A princípio eu queria achar uma palavra que fechasse todas essas mensagens. E de fato existe. A palavra é beneficência. E aí, o que eu fiz? Fui buscar todas as possibilidades de beneficência. Passa para o segundo slide. Aí, quando a gente percebe o que é beneficência, a gente entende que é exclusivamente a prática da caridade, que recebe diferentes nomes de acordo com a situação que a gente precise de usar seus recursos para ajudar o outro nas suas dificuldades. É isso, não é outra coisa, é isso. Então, caridade é esse amor em movimento. Isso aí, há muitos anos atrás, eu tinha uma amiga com quem eu trabalhava e, em determinado momento da nossa vida, ela precisava de uma enfermeira que ficasse com pessoas da casa dela. E como eu estava passando, ou tinha passado, a mesma necessidade de encontrar pessoas que me ajudassem a cuidar da minha avó, depois do meu pai, e houve uma época que eram os dois ao mesmo tempo. Então eu tinha uma relação de pessoas que trabalhavam com assistência de enfermagem para pessoas que não podiam mais sair da cama. E aí eu levei para ela o endereço, os nomes das pessoas que eu conhecia. E ela aí me disse essa expressão que eu nunca mais esqueci. Sueli, isso é amor em movimento. Eu nunca mais esqueci dessa definição que ela me ofereceu para falar na indicação de pessoas que pudessem ajudá-la a cuidar de doente da casa dela. Então, caridade é amor em movimento, mas é também benevolência. O que é benevolência? É bondade, é caridade, é amor em movimento, mas é também boa vontade. A gente pode nem agir, fazer coisas em favor de alguém necessitado, mas só a gente ter boa vontade de fazer, se colocar à disposição do outro, já está praticando caridade. Muitas vezes o nosso irmão só precisa que a gente lhe ofereça um sorriso, só. Quantas vezes a gente está pela via pública e se vira para o lado e vê alguém que só está precisando que você diga bom dia. Só isso, mais nada. E o outro abre um sorriso imenso. Isso é caridade também. Mas é compaixão. Quer dizer, é
participar, é ser companheiro da paixão, do sofrimento do outro. Porque a gente pensa em paixão, amor, mas é também a paixão de Cristo, é amor por nós, mas é sofrimento dele. É concordância naquela ideia de ser mais condescendente, ser menos belicoso, aceitar o outro do jeitinho que ele é complacência, é ficar junto, é perdoar, mas é também filantropia, ou seja, acudir o outro ou os outros de forma completamente oculta, através de uma associação, de uma assembleia, de uma forma mais organizada, mas em que você fica completamente fora de cena, apenas faz a sua parte. Mas é também indulgência. Indulgência é essa capacidade que a gente tem de não julgar ninguém, de aceitar o outro como ele é, sem reclamar muito, sem ficar brigando. Isso é ser indulgente, é saber que o outro está errando, mas que você fez o que pôde. Agora vamos confiar na bondade divina e na ação dos nossos anjos da guarda para que o outro encontre um bom caminho. Mas é também tolerância, paciência e fazer o bem sempre, em qualquer situação, praticar o bem em favor do próximo. Isso é caridade. Bom, dito isso, a gente pode olhar agora cada uma das mensagens, tomando apenas tópicos de cada uma delas. Então, começando com a mensagem do bispo de Argel, a gente percebe que ele ensina que a benevolência é fonte dos mais puros e suaves deleites das alegrias do coração. Essa frase está na mensagem que ele nos envia. Então, a caridade é uma forma da gente ter deleites, ter satisfações, mas satisfações puras, suaves, que nos permitem colocar o nosso coração a gargalhar. A gente fica feliz porque vai ao encontro de quem precisa de algum tipo de ajuda. Lembra que deveríamos ter como única ocupação, olha que coisa linda, tornar os outros felizes. E a gente até de vez em quando tem consciência disso. Quando os jovens descobrem o amor, eles garantem que a única coisa que eles querem fazer em relação ao outro é tornar o outro a pessoa mais feliz do mundo. Não é assim? Depois, com os anos, a gente começa a mudar. As coisas não ficam tão bonitas, tão puras, nem tão alegres como nos primeiros tempos. Mas isso devia ser sempre e com todos. Se a gente conseguisse ter por ocupação, olha como é que a coisa não é difícil, é fácil. Cada um de nós tem uma ocupação na vida, não tem?
Cada um faz alguma coisa, exerce alguma profissão ou cuida da família. Não é assim? Ninguém fica solto por aí voando. Todo mundo tem algum tipo de ocupação. Se a nossa ocupação, se a nossa profissão, a gente faz da nossa profissão uma forma de fazer as pessoas à sua volta felizes, cumprimos o que o bispo de Argel nos recomenda. Se você, enquanto cozinheira, por exemplo, tem por prazer máximo, por maior alegria, fazer a comida mais gostosa que você é capaz, você fez exatamente isso. Você usou as suas ocupações em tornar o outro feliz. Tem coisa melhor do que a gente chegar em casa depois de um dia inteiro de trabalho e encontrar uma mesa posta com uma comidinha quentinha, prontinha para gente? Isso todos nós podemos fazer e estamos fazendo o outro feliz. Lembra ainda que deveríamos ir ao encontro das misérias ocultas, dos infortúnios, levando socorro a quem precisa, pois Jesus ensina que quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. As misérias ocultas, elas existem de um monte de formas. Às vezes você vê alguém rico, bem posto na vida, importante, e que, no entanto, guarda no fundo do coração uma saudade absurda de um filho que partiu antes dele. Então, há coisas que todos nós temos, os nossos sofrimentos maiores ou menores, depende do ponto de vista de cada um, mas todos nós temos as nossas misérias guardadas no fundo do coração. Até porque, imagina, se todos nós propalássemos ao público as nossas dores, seria um mar de lágrimas. Nós estaríamos vivendo num mundo horrível, muito pior do que o que a gente reclama hoje em dia, porque cada um sabe das suas dores e guarda. Quando pode transformar a sua dor em benefício do outro, graças a Deus, a gente diminui um pouquinho as nossas saudades servindo ao outro, nos ocupando mais, oferecendo mais a os nossos conhecimentos, a nossa capacidade de amar, de se doar ao outro. E com isso a gente mitiga a nossa própria dor. Ele diz ainda: a caridade, que sintetiza todas as virtudes, levará a humanidade à felicidade, porque ela traz a paz ao coração, o contentamento para a alma, o remédio para as aflições da vida. Sempre que a gente olha o sofrimento do outro, a gente esquece dos nossos sofrimentos. Já repararam isso? Quando a gente está mal pra caramba, qual é o melhor remédio? Trabalho. E o que é o trabalho? É servir ao outro na condição que nós tivermos de oferecer a nossa
caridade, a nossa esperança, as nossas boas palavras àqueles que estejam em sofrimento profundo. Muito temos que fazer para atender à miséria em que muitos irmãos vivem. Sejamos simpáticos aos movimentos de socorro, de amor, de auxílio material aos que padecem de abandono e de toda sorte de carências. Está aí, Criança Esperança, não está? Não está o Brasil inteiro participando disso? Cada um do jeito que pode? E nesses momentos, e nesses movimentos, na direção do sofrimento a ser aplacado, encontraremos as maiores alegrias que neste mundo existem. Vocês vão reparar que o tempo todo essas mensagens, elas se confirmam, se repetem, com palavras diferentes, com exemplos diferentes, mas o teor profundo é o mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ninguém me ama mais do que eu mesmo, é óbvio. Isso não é só egoísmo, isso é preservação também. E a gente precisa estar bem para poder oferecer alguma coisa boa ao outro. Em seguida vem a mensagem de São Vicente de Paula. E ele diz que a chave do céu é a bondade e a caridade. A gente fica pensando, mas onde que está o céu? Para cima, para baixo, no meio, dos lados? Está dentro de nós, né? Então, a chave para nós sermos felizes está na caridade, está na bondade. E todos nós já experimentamos essa felicidade. Cada vez que a gente ajuda alguém, a gente fica tão satisfeito, né, não? No meu trabalho, a coisa que eu mais faço é ouvir os outros. Porque eu percebo que, à medida, as pessoas vêm zangadas à beça, né? À medida que eu digo assim, senta um pouquinho, quer uma aguinha? O que eu posso ajudar? Aí a pessoa começa primeiro falando com uma raiva, brigando comigo pra caramba, e eu deixo falar, falo, eu fico só ali, em oração. E depois, eu tenho certeza, né, que os espíritos protetores daquela casa me sopram aos ouvidos o que precisa ser dito àquela criatura que está extremamente agitada, aflita, com medo. E aí eu vou falando devagarzinho, baixinho, para que toda aquela ambiência fique positiva, fique calma. E enquanto eu estou falando, eu tenho certeza que o mundo espiritual está agindo junto àquela criatura, levando para ela esperanças em coisas que eu nem sabia que ela precisa. Que muitas vezes eu digo para elas coisas que eu nem desconfio que sejam verdadeiras, mas a espiritualidade me avisou. E a pessoa, às vezes eu digo assim, engraçado, chegou tão zangada, e quando saiu me beijando e me abraçando. Quer dizer, foi feita aquela caridade que aquela criatura precisava e que eu não sabia. Mas a espiritualidade está o tempo todo
nos orientando e nos dizendo aquilo que a outra pessoa precisa ouvir. Então, a felicidade está em amarmos uns aos outros. E aí eu sempre me lembro, quando eu vejo isso, daquela síndrome de Estocolmo, né? Sequestrado e sequestrador. Se ficarem muito tempo juntos, acaba o rancor. É impressionante, mas isso é verdade. Isso é muito verdade. Nas penitenciárias, é claro que é um perigo isso, mas é alguma coisa que acontece naturalmente. Carcereiro e encarcerado, se ficam muito tempo na mesma ala das penitenciárias, eles se tornam amigos. Um começa a perceber coisas boas no outro. Então, aquele carcereiro pintado com cores escuras, horríveis, começa a ficar mais claro. Assim como o encarcerado, que é uma pessoa perversa, que a sociedade resolveu excluir do seu convívio, tem também as suas nuances atenuadas. Ele não se torna um anjo, mas todos nós temos um pouco de anjo e um pouco de perversidade. Abandonemos o egoísmo e amparemos os nossos irmãos. É parar de pensar em si e começar a pensar coletivamente. Não sou eu só que sofro, a humanidade inteira sofre. Não sou eu só que tenho fome, todos nós temos muitas fomes. Deus permite que os espíritos se comuniquem com os homens para estimulá-los às boas obras. Claro, é tudo isso que o mundo espiritual faz em relação ao mundo material. Os espíritos desencarnados, porque sabem que a vida não acaba no túmulo, que a vida continua sempre, cada vez mais cheia de emoções, cheia de responsabilidades, cheia de esclarecimentos, que eles trazem para nós, faz a sua parte, ajuda, porque quando você chegar na posição em que eu estou, o teu sofrimento vai ser menor, porque você vai se ver com alguma coisa de positiva que você deixou para ser lembrado na vida. A virtude fundamental é a caridade, que é a âncora para a salvação. Fora da caridade não há salvação. Lembra o lema que Kardec tornou tão conhecido? A gente só se salva. O que é se salvar? Se salvar de quê? Também a gente pode se perguntar. É ser feliz. A salvação aí é o sentido de viver com felicidade, ser feliz. E a gente só pode ser feliz se fizer o outro feliz. Então, essa troca de energia que representa a salvação. A salvação quer dizer a alegria de viver, a felicidade de existir junto daquelas outras pessoas. Jesus, se sente feliz pelos que lhe pedem inspiração para continuarem sua obra de propagação da caridade. Jesus, quando
encarnou, ele veio trazendo uma mensagem de perdão fantástico. Enquanto se brigava olho por olho, dente por dente, ele traz uma mensagem de perdão, de amor ao próximo incondicional. Então, o tempo todo, Jesus e todas as falanges do bem, o que eles falam para nós sempre? Olha para o outro, ajuda o outro, pratica a caridade como você puder, seja bondoso. E são nuances tão delicadas da vida. Se a gente observa uma enfermeira que ama o que faz, ela vai limpar o curativo com maior delicadeza, sabendo que as suas mãos provocam dor no outro, porque está ferido. Então, quanto mais gentil for aquele toque das suas mãos naquela ferida, mais fácil o outro suporta o curativo. Entretanto, há outras que são rudes, fazem aquilo de uma forma eu nem sei dizer o que, automática. Tem que passar o remédio para desinfetar, então vamos desinfetar com força para tirar todas as bactérias. E o outro, coitado, berra de dor e não sensibiliza quem está ali praticando uma ação que deve ser uma ação de profundo amor, porque está diante do sofrimento do outro e está imbuído da capacidade de diminuir os sofrimentos daquele a quem ele assiste. Amai-vos uns aos outros segundo os preceitos de Cristo. Então, é tudo na mesma direção. Amar a Deus e amar ao próximo. Servir a Deus servindo o próximo. De que forma? Da forma que for necessária, do jeito que você for capaz. E aí vem a mensagem do Espírito Caritas. Caritas foi uma jovem chamada Irene, que no ano de 305 foi martirizada em Roma. E depois eu vou falar da prece de Caritas, essa prece que nós fazemos todas as segundas-feiras ao fim da palestra. Então diz Caritas: durante a manhã encontrei mães em extrema miséria e disse-lhes aos ouvidos: coragem, coragem. Mas tinham fome. E uma delas estendeu o filho ao alto, como que pedindo proteção para ele, porque do seu seio a alimentação que oferecia era insuficiente, seca. Vi velhos sem abrigo, sem trabalho, com fome, mendigando, envergonhados. Tomada pela compaixão, em todos estimulo a benevolência, a caridade. Sou a caridade e estendo-lhes minhas mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Ou seja, Caritas pede a Deus, roga a Deus que ajude aqueles que sofrem. A árvore que sacia a fome da humanidade é a beneficência, ou seja, é a caridade de uns
em relação aos outros. E os frutos colhidos pelos homens de bem para mitigar a fome dos necessitados serão substituídos por Deus, porque a beneficência é inexaurível. Então, não tenhamos medo de perder aquilo que possuímos, porque distribuímos aos necessitados. Porque sempre que a gente ajuda o outro, seja lá no que for, com certeza e quase que instantaneamente, nós recebemos de volta um benefício que nós nem estávamos mais pensando, já tínhamos até esquecido, mas a justiça divina não esquece. Então, você vai receber tanto quanto você oferecer ao outro. Há várias formas de fazer caridade, sendo indulgente, perdoando as fraquezas alheias, não ferindo o amor próprio de ninguém. A caridade liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de muitos modos. A caridade pode ser apenas um olhar complacente, pode ser aquele sorriso a que eu me referi no início da nossa conversa, pode ser um abraço, pode ser um bom dia, pode ser vai com Deus, que Deus te guarde. Tudo isso é caridade. E a caridade não é necessariamente a esmola, porque a esmola pode ser dada assim, está sobrando, eu dou. A esmola, às vezes, é degradante para quem recebe, embora ele esteja com fome, aquele prato que lhe é jogado na sua direção vai saciar a fome daquele momento, mas em compensação é um punhal que é fincado no coração dele. Então, eu não estou dizendo para não praticarem a caridade, pratiquem sim, distribuam esmolas sim, porque a gente nunca sabe o grau da necessidade do outro. Se eu posso oferecer alguma coisa que naquele momento resolve o problema do outro, eu vou fazer sim, claro, sem dúvida, mas tenha cuidado, seja delicado quando oferecer esse benefício. Os espíritas devem ser caridosos para os que não são espíritas, esclarecendo-os sobre o mundo espiritual sem os chocar. A gente não pode dizer assim, não, eu sou espírita, está falando bobagem, não é bem assim. Não pode ser assim. Porque eu sou espírita, é que eu tenho que esclarecer o outro com maior cuidado, para que o outro não se sinta nem ignorante, nem passe a ficar com medo, para que ele possa entender tudo aquilo que eu vou contar para ele, mas de forma natural, como consequências óbvias de quem estiver encarnado. Então, atraindo-os para as reuniões espíritas, onde ouvirão os espíritos, os quais encontrarão uma brecha no coração desses não espíritas para penetrarem. Porque falar do mundo espiritual é preciso que o outro tenha o coração em condições de receber aquele conhecimento. Porque se ele não tiver a condição de receber o conhecimento,
ele vai rechaçar com todas as suas forças. E eu vou apenas criar um ambiente de desequilíbrio, de mal-estar, de desentendimento. E não é isso que Deus quer e espera de nós. Então, tudo isso é caridade. É caridade trabalhar em favor dos mais necessitados, confeccionando roupinhas, levando alimentos, providenciando remédios, oferecendo abrigos e esclarecimentos. Há um espírito protetor que não se identificou, mas que também trouxe a sua fala para incentivar o amor ao próximo, para incentivar a nossa felicidade na felicidade do outro. E ele diz: a indulgência também é uma forma de caridade. Perdoando-nos mutuamente é uma forma de caridade. Quer dizer, quando a gente, que foi o que Jesus fez o tempo todo, perdão, 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 nada de vingança, nada de confronto, nada disso. Perdão, porque a posição em que ele está hoje eu posso estar amanhã. Se a nossa pobreza não nos permite fazer a caridade material, nada nos impede de perdoar as faltas alheias, até porque nós não somos juízes, e não nos constituirmos em juízes severos dos erros dos outros. Isso é terrível, porque a gente vive julgando. O tempo todo a gente julga. E tinha que esquecer isso. A gente sempre tem, mas não podia. Não. Cada um é cada um. Cada um faz aquilo que pode. Cada um vai até onde seu conhecimento chega. Se você sabe muito, o outro pode não saber. Então, você não pode julgar o outro com as suas medidas. Impossível, mas a gente faz. Praticar a indulgência de forma ampla é uma bela forma de praticar a caridade. Aí, esse caso aqui eu fiz questão de botar inteiro, porque eu achei muito interessante. 2 homens que tinham acabado de morrer, durante toda a vida tiveram seus bons hábitos colocados em sacos para serem pesados por ocasião do acerto de contas com a providência divina. Claro que isso daí é uma metáfora, né? Ninguém bota, não tem saco nenhum para a gente botar, mas para a gente entender, um dos homens fora rico e fizera muitas doações. Era um filantropo. Lembra que eu falei no início que filantropia é caridade? O saco que lhe pertencia era grande e bem cheio. O outro fora muito pobre e o saco que lhe pertencia era bem pequeno e quase vazio. Colocados ambos os sacos na balança divina, o mais volumoso mostrou-se leve e o outro saco mostrou-se pesado. Mas como isso é possível? Perguntou o rico. E Deus respondeu: você, é verdade, fez muitas doações, mas por ostentação, orgulho, vaidade, de nada se privando, deu o que lhe sobrava, vai para a esquerda e fica satisfeito. O pobre, esclareceu Deus, cada moeda que deste representou uma privação que te impuseste. Não deste esmola, praticaste a caridade.
e o fizeste naturalmente, sem cogitar que te fosse levado em conta. Foste indulgente, olha que lindo, não julgaste ninguém. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Olha como é diferente essas doações que a gente faz. Claro que tem valor, quem está com fome precisa de comida de qualquer jeito. Quem está com frio precisa de agasalho, mas é preciso, aí em relação a nós que estamos dando, que nós o façamos de forma que junto com o agasalho, junto com o prato de comida, vá o nosso sorriso, vá o nosso abraço, vá a nossa saudação respeitosa. A outra mensagem é de João, e ele diz: a caridade pode ser feita tanto pelo rico como pelo pobre. Cada um oferece o que pode. Assim, a mulher rica pratica a caridade comprando ou confeccionando roupas que protejam as crianças do frio, do vento, da chuva. A mulher pobre, operária, pode oferecer algumas horas do seu dia para conseguir recursos que sirvam para alimentar, abrigar, acolher do frio e da chuva pessoas que vivam em dificuldades materiais. As mulheres que se devotaram a Deus, as irmãs de caridade, devem trabalhar para que o produto do seu trabalho seja oferecido aos mais necessitados. Todos que podem produzir, poetas, literatos, pintores, escultores, devem consagrar o produto de algumas das suas obras ao socorro dos desgraçados, ou seja, cada um ajuda como pode. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. É isso. Os tesouros do céu permitirão que colhas pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. Vale a pena praticar a caridade. Vale muito a pena, porque o outro é socorrido, porque eu sou socorrida, porque eu consigo as chaves da minha própria felicidade. Então, fechando esse trabalho, eu coloquei como observação final aquilo que eu disse ainda há pouco. Quem foi Cáritas existiu no século I, no ano de 305, foi martirizada em Roma, provavelmente nos círculos romanos, né? E a prece de Cáritas, que nós tão bem conhecemos, ela foi psicografada por um médium, uma senhora, Madame Creel, em 1873. Essa prece que nós fazemos a cada segunda-feira, agradecendo a Deus e pedindo que Deus cuide de todos, para que um dia a gente consiga chegar a um mundo melhor, né? A um mundo onde reine a felicidade,
o amor ao próximo, de onde as guerras tenham sido banidas. Muito obrigada, boa tarde.